tema está dedicado a um ciclo, só temos hoje, a um ciclo que está centrado numa análise da condição humana, mais propriamente dita a evolução do homem ao longo do tempo. E não há nada melhor como as obras literárias para nos falar da vida a cada momento. Primeiro, no caso de Tolstói, é maravilhosa a sua poder descritiva. E de facto, para nós é importante também esta área, porque, como sabia, a Nova Agrópia é uma escola de filosofia. O que nos interessa a nós é fundamentalmente a questão humana, o ser humano. Antes de mais nada, é o tema mais importante. Tudo o resto tem de convergir, porque tudo o resto serve ao homem. E pode proporcionar-lhe avanço, recua, mas o tema central é sempre o homem. E todos os temas que, de uma forma ou de outra, nos permite uma aproximação, uma melhor compreensão da natureza humana, então aproveitamos para debruçarmos sobre outros temas também, como a própria literatura. Quando falamos sobre a condição humana e a evolução, a primeira questão, a título em si, um pouco de introdução, que poderemos nos colocar é: o que é evolução? Para onde tende essa condição humana? Qual é o propósito da vida? É muito curioso porque este é realmente o tema central da obra de Tolstói. Não só. Iremos ver que dentro de dois grandes mestres da literatura russa, temos Leo Tolstói e Dostoiévski. São dois grandes mestres, magos da palavra escrita. E não só. E realmente, na altura, eu fiquei em dúvida se ia falar sobre Tolstói ou sobre Dostoiévski. Fica para a segunda. Mas vou aproveitar, vou dar um crédito, qualquer coisa, porque merece o mesmo, não é? Para não falar de muitos outros, que não foram tão famosos, mas que pertencem à riqueza da cultura humanista russa. Tenta, nos curiosos, tanto Tolstói como a Dostoiévski, apanhar uma época extremamente rica. Tolstói nasce em 1828 e morre em 1910, ou seja, tinha 82 anos. Mas Dostoiévski, praticamente, eles são contemporâneos, são da mesma época e vão viver um momento muito importante na Rússia. A emergência de novas ideias, novos paradigmas sociais, o hino da liberdade, a libertação do servilismo, da escravatura, que ocorre também naquela época, e do qual Tolstói vai ser um dos protagonistas, um daquele que, independentemente da sua condição social, ou seja, da nobreza, ele vai ser protagonista dessa grande emancipação em prol da liberdade do ser humano. E é muito curioso porque isso nos levaria também a analisar o século XIX, início do século XX, mas foram fundamentalmente um século de renovação, de idealismo, onde a condição humana é revista à luz de dois grandes correntes, o racionalismo e o iluminismo, fundamentalmente. Jean-Jacques Rousseau teve muita importância na vida de Tolstói, onde ele dizia que os dois grandes benfeitores da sua vida foram Tolstói e o Evangelho. Foram realmente duas linhas que vão inspirar, ou seja, a doutrina de Rousseau, que é uma doutrina onde a liberdade do homem é reivindicada, o ponto mais alto, onde a relação do homem com a natureza também, o retorno à natureza, o homem natural,
e também uma mostra de que já naquela altura o homem vivia insatisfeito, a sociedade avançava cada vez mais para um período onde a tecnologia, o avanço social, a produtividade levava a condição humana a ser trazida pelo ritmo das grandes cidades, pelo trabalho nas fábricas, e há uma nova forma de escravatura. Eu trouxe também, independentemente da obra que vamos comentar, que é a Confissão, de Tolstói, e que eu recomendo, é uma escrita mais ou menos tardia, quase Tolstói vai escrever a escravatura do nosso tempo, quase no fim da sua vida, e é um estudo muito interessante, não só sobre, do ponto de vista social, através das utopias daquela época também, como também um estudo que nos faz refletir se realmente nós conseguimos, nos dias de hoje, nos libertar realmente da escravatura. Pois, do ponto de vista do autor, ainda continuaremos, infelizmente, a ser escrava. E eu vou chegar lá e explicar um pouco o porquê do seu raciocínio. E é muito interessante porque naquela época, onde se falava muito dos ideais da Revolução, ou seja, liberdade, fraternidade, igualdade, que vão dar nascimento a correntes sociais, no fundo a ideia de progresso aqui, o progresso da humanidade está muito fortemente vincada pela necessidade de uma laicidade, ou seja, do homem encontrar uma forma de satisfação e realização no seio da sociedade. Fala-se muito, do ponto de vista também de Tolstói, da religião social. Isso também é inspirado na obra de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau. Ou seja, tenta Tolstói que vai seguir num outro modo, mas numa linha muito parecida, por exemplo, outro autor que é menos conhecida, com o qual eu penso também dedicar uma dessas rubricas sobre a condição humana, que é Henri Thoreau, de origem americana, e que lançou para a América esta luz do liberalismo, do homem livre, do homem consciente, do homem que pode escolher o seu destino, que já não receia nem castigo vindo de cima, não é, do ponto de vista do vínculo, da pressão da religiosidade sobre a condição humana, nem também de todos os credos sociais que servem nada mais, nada menos que interesse egoísta e muitas vezes perverso nos resultados obtidos. E nós sabemos que há uma parte relacionada com o fenómeno social, do liberalismo, que surge em vários países, mas neste caso oriundo também da Comuna Francesa, surge um movimento que pretende levar a uma forma de emancipação da humanidade através da tomada de consciência da responsabilidade que o homem tem para consigo mesmo, para com os demais, e ela será verdadeiramente o mês do seu destino. Ou seja, previa-se ou idealizava, e eu penso que hoje podemos dizer que é uma parte fracassou, o século XIX com as suas utopias de uma sociedade melhor, mais humana, e a prova é aquilo que nós podemos constatar hoje, não é? Independentemente do processo de globalização, a humanidade ainda está atada a muitas tiranias, e eu penso que a pior tirania é sempre a mesma, revestida sob vários rostos, que é a tirania do egoísmo, a falta de altruísmo, a falta de amor, no fundo, para consigo mesmo e para com os demais. Essa é a melhor expressão da escravatura, do qual Tolstói também vai ser
muito severa enquanto a sua crítica social. É muito interessante quando estudamos, por exemplo, o século XIX, vamos ver que os vários movimentos sociais que surgem naquela época têm a raiz que recua no tempo. É muito curioso que, ao analisar o pensamento dessa grande escritora, eu pensei em vários tempos, em várias épocas. Uma das fontes é uma fonte que provém pelo menos do século XVI, XVII, com Jacob Boehme, e que foi um personagem curioso, que teve, no entanto, uma influência fortíssima na sua época, sobretudo devido ao seu messianismo esotérico, que vai, entre outros, ter repercussão muito forte depois no século XIX, através de certas, uma certa expressão do idealismo cristão, sobretudo da parte da Inglaterra. Jacob Boehme falava da religião do amor, de uma religião que se expressaria, como ele chamava, através da imagem, a idade dos lírios. No fundo, o que seria isso? Ele falava de uma nova período para a humanidade, que seria um renascimento espiritual para a humanidade, onde os homens verdadeiramente alcançaria a religião do amor. E ele falava que nesse novo paraíso terrestre, e daqui um pouco vem depois, mais tarde, a relação de tentar recuperar o paraíso na Terra, a imagem do Éden. Isso marcou muito o romantismo e os românticos no século XIX. Todos ansiavam pelo paraíso. E o facto de pensar que o homem ele é, na sua origem, inocente, bom, e que a sociedade é verdadeiramente culpável da sua corrupção, dos seus desvios, nos leva também a pensar que esta religião do amor seria um pouco como a imagem do jardim, o jardim paradisíaco, onde ele próprio dizia não haveria governo, não haveria dinheiro, não haveria nenhuma propriedade privada, e tudo isso nos leva a pensar que o próprio marxismo tem origem, em parte, ou seja, o comunismo terá uma origem mística anterior. Não é muito claro, e nem sempre o estudo é direcionado nesse sentido, mas há muitos elementos que nos permitem pensar que pode haver uma ligação. Para além de também poderemos recuar até a Grécia e pensar que o próprio comunismo oriundo se inspirou também na doutrina de Platão, da res publica. Platão também falava no seu estado ideal que esse estado permitiria que todas as crianças fossem filhas do Estado, que isso também surgiu também, não é? No paradigma da revolução e sobretudo na Rússia. Ele também falou, evidentemente, que não haveria propriedade privada e que tudo seria do todo, ou seja, a noção de Estado alargada na doutrina de Platão é muitas vezes vista como uma origem do comunismo. Bem que eles próprios não reivindicam de forma muito apaixonada essas raízes, porque houve um desvio. Sabemos que a doutrina de Platão é espiritualista, é transcendental. No comunismo, tudo recai sobre a dimensão terrena e material. Mas, de qualquer forma, há elementos juntos. E depois podemos ir ainda por outros caminhos mais tardios, por exemplo, Epicura. O jardim de Epicura, eu associo sempre a doutrina de Jacques Rousseau, do homem bom, que vive afastado da civilização,
Epicuro dizia que para viver feliz teríamos que viver fora do mundo, ou afastado do mundo. Ora, em parte, esse regresso à natureza que ocorreu no século III a.C., na Grécia, através da escola epicurista, vai voltar a ocorrer a outras épocas. E a filosofia do Rousseau também é um retorno a esse tempo idílico, onde parece que só se pode viver bem fora do mundo. É uma forma de ascetismo. E vamos ver que Tolstói vai abraçar essa filosofia, onde a mãe natureza é o ponto de retorno. E se pensarmos bem, o que é a ecologia nos dias de hoje? Também é o ponto de retorno. A deusa mãe já não é a deusa mãe, mas é a mãe natureza. O homem natural, a necessidade de voltar à natureza, porque parece que a natureza manifesta leis simples que qualquer ser humano, independentemente da sua condição social e intelectual, pode captar. Ou seja, esse retorno à natureza é um ponto sempre onde a humanidade regressa, por vezes bastante sacudida pelos embates civilizatórios e muitas vezes quanto à própria civilização está em crise. Porque aqui voltará a encontrar aquilo que é a lei natural, o bom senso, provavelmente. E tantas vezes falta o homem dito, entre aspas, civilizado. Sim, porque essa é a questão que temos que nos colocar. O que é o homem civilizado? O homem civilizado não é necessariamente o homem da globalização, porque a globalização trouxe-nos muita coisa boa, mas muita amargura também. Ou seja, se vimos as tecnologias de ponte, Facebook, internet, etc., há muitos pontos que são indesejáveis. Agora a corrupção tomou uma dimensão global bastante assustadora. Poderemos pensar que também no processo da história nem sempre estivemos verdadeiramente preparados para civilizar. Ou seja, o processo de civilização é um processo de cultura. Culturalização. É o que é a cultura. Mas a cultura tem muito a ver com a arte da jardinagem. Por isso que regressamos à natureza. É muito possível, não é? Ela vai do mesmo modo, ou seja, temos uma semente, podemos dizer que essa semente é o homem, é um potencial, e há que regar esta semente, há que colocar na terra, mas evidentemente, bem funda, há que cuidar, há que regar, e uma vez que consegue emergir da terra, há que podar, há que ser vigilante. Cultivar é isso, e fazer um trabalho de profundidade, é um trabalho onde os valores são como essa água da rega, que vai fazendo crescer o homem interior. O homem que tem uma visão profunda de si própria, uma visão profunda da vida e da realidade. Não é só uma cultura de superfície. Porque se eu deitar a semente em si na terra, é muito provável que o vento a leve e que possa crescer com muita dificuldade e que pode-se encontrar ao seu redor muitas ervas daninhas e que não estejam no lugar adequadas e que possa lhe faltar a rega e muitos outros elementos essenciais. A vida humana, também, quando falamos de cultura, necessita que, para que essa cultura produza civilização, que haja realmente água de rega, ou seja, valor. Não basta anunciar liberdade, igualdade e fraternidade. E pronto, aquilo basta,
e todos, num processo espontâneo, alcança a visão perfeita daquilo que seria os grandes sonhos do romantismo. É preciso os inserir dentro da educação. Então tem um termo que vamos ter aqui a ver, muito importante, a relação da educação. E é preciso proporcionar também o crescimento das mesmas, ou seja, um acompanhamento. Isso foi um pouco também esse arte que o Tolstói utilizou na comunidade que ele conseguiu criar nas suas terras, porque foi a primeira a libertar os seus servos da condição de serva e passou a ser educadora dos mesmos. E ele utilizou um modo bastante liberal, educacional, que é exatamente de lançar ideias, e depois as próprias pessoas, na base dessas ideias, teriam elementos para refletir, para aprender e cultivar-se. No entanto, é muito curioso que não funcionou muito bem. Não funcionou e ele próprio reconheceu que boa vontade havia, boas intenções, mas que faltava experiência e, sobretudo, profundidade naquilo que ele transmitido. E ele próprio reconhece que na sua juventude, e ele é como muito mais daqueles que quiseram fazer, não é, a alfabetização atrás, não é, das comunidades, da sua política. Transmitia muita coisa, mas muitas das coisas que transmitia não as vivia. Logo, quando lhe colocava a pergunta, não sabia como responder. Faltava experiência de vida. Muita teoria, pouca prática. E isso, ele chegou a essa conclusão, pela sua infortuna, já numa idade mais avançada, que o mundo do seu trabalho de juventude foi um trabalho perdido, porque não foi bem fundamentado, muita improvisação. E isso, nessa obra Confissão, ele realmente analisa esse processo. Depois poderemos ver pequenos extratos. Mas voltando um pouco então a essa ideia do progresso da civilização, por exemplo, nós conhecemos ao longo da história o processo de colonização. A colonização não é o mesmo que a civilização. E a prova é que a colonização não deu bom resultado. Porquê? Porque se calhar não nos apercebemos que não, para que seja civilização faltava mais qualquer coisa. E esse mais qualquer coisa é muito importante. É o amor pelo outro. E amor pela condição humana. Ou seja, preocupação em fortalecer o outro, a ensinar o outro a ser autônomo, a encontrar os seus próprios recursos, para ele próprio se poder também libertar do jogo da supremacia social, política, de outras nações. E isso é um processo que, se calhar, nos levaria a pensar melhor sobre a importância que teve Roma no Ocidente. Roma trouxe civilização. Bem que muitas vezes critique-se Roma e se conhece mal a história de Roma, mas Roma trouxe civilização. Trouxe processos muito importantes que ainda hoje estão na base do direito romano, em que nós aplicamos direitos jurídicos, sobretudo em relação a todos os processos de urbanização, via de comunicação, etc, etc. É muito complexo. Não pretendo falar sobre isso, mas faz-nos refletir que ao longo da história, às vezes, também nos negamos a rever o passado de forma não partidária, e aberta às experiências. E isso, em parte, o querer sempre um progresso original. Progresso é uma palavra latim. Progressus significa dar um passo em frente. Agora, também podemos perguntar,
Eu posso dar um passo à frente e cair num buraco. Não basta andar para a frente. E precisa que o caminho da frente seja um caminho aberto, consolidado. Porque senão o progresso pode ser bastante perigoso. Achamos isso o progresso interminável, a ideia basta. E Tolstói foca muito isso. Não basta querer fazer coisas novas, inovar. É preciso que essa inovação tenha consistência, que seja fruto de uma meditação, de uma experimentação. Se assim não é muito provável que possamos ser levados por utopia. E a ideia do progresso, ainda hoje, o que é? O progresso libertou o homem. Ainda há pouco tempo, falava-se, não foi comigo, mas aqui é muito perto, que me relatava que um jovem que se queixava que tinha bem, que não podia vir aqui para a nossa sala, porque infelizmente tinha que trabalhar muito, mais de 12 horas, porque comprou casos, e tem que pagar a casos, e não sei o que mais, enfim, um conjunto de encargas. E nós tratamos do quê? Escravatura. A pessoa é escrava, de uma certa forma, ou seja, escravo significa perder a sua liberdade de movimento. Já não se pode mover, está atada por circunstância, não só de sobrevivência, mas de bem-estar, etc., que faz que a pessoa já não pode fazer aquilo que gostaria de fazer. Ou seja, não pode ouvir o seu coração. Tem que trabalhar para poder sustentar os seus desejos. Essa foi uma constatação que Tolstói fez na sua idade madura. Que realmente o homem é escravo das suas paixões, dos seus desejos. E ela relata nesta obra, Confissão, que na sua obra dos 30 anos, ela chegou a visitar várias fábricas e contatava com as pessoas para saber como que eles viviam, como era a sua condição de vida. E chegou a se confrontar com uma situação terrível naquela época. Não? Dizia que ele chegou a contatar uns trabalhadores que trabalhavam nas linhas de caminho de ferro, perto de Moscou, que trabalhava 36 horas. 36 horas seguidas. Ou seja, um dia, uma noite, mais uma parte do dia. E essas pessoas trabalhavam por quê? Porque em parte, ele dizia que eles tinham, alguns por razão de já ter na sua própria família, os pais ter saído do campo para encontrar na cidade uma mais-valia, não só económica, mas um melhor bem-estar. Mas também ele dizia que muitas das causas é o facto de as pessoas terem se desligado da terra. Ou porque essas terras, como ocorreu na Rússia antes da Revolução, tinha os seus proprietários. E, ou seja, a terra não era de quem trabalhava, mas era de quem tinha a herança, o domínio da terra. E ela reconhecia então que a saída do homem do campo foi um encaminhar para a sua própria perdição, ou a perda das suas liberdades. Ele também retratou uma situação muito curiosa de uma fábrica de mulher que estava ligada à tissagem e que, para além de trabalhar 12 horas, reconhecia que muitas dessas mulheres, ao invés desse dinheiro que ganhavam nessas fábricas, pudesse ser restituído à família, ou como se lia antigamente, quando o pai trabalhava, não é? O trabalho em geral permitia a sobrevivência da família. Quando as mulheres começaram a trabalhar, ela reconheceu que muitas dessas mulheres entravam no caminho turva. Muitas delas se dedicaram
há certas vícias, como o álcool, o jogo, a vida fácil, ou seja, a promiscuidade. E ele próprio dizia que de facto, ao invés de melhorar a condição de vida das pessoas, quanto mais as pessoas trabalhavam e se esforçavam a trabalhar mais e mais para ganhar mais e mais, tornava-se cada vez mais infeliz. Mais ou menos uma conclusão sobre a qual chega. E chega, por exemplo, nesse escrito sobre a escravatura do nosso tempo, a fazer tudo um encadear onde os responsáveis são o próprio capital, que também vive em função da capacidade produtiva dos seus trabalhadores. Ou seja, para que o capital aumente é preciso que as pessoas também trabalhem para o capital. Ou seja, é um cerco vicioso. É um cerco vicioso que continua nos dias de hoje. As pessoas têm que trabalhar mais, porque senão não há como pagar, não é, essas trabalhadoras, mas há também uma ansiedade cada vez maior em ganhar mais, em produzir mais, e em consequência disso a infelicidade cada vez mais, né? Que se vê totalmente presa, encarcelada, num cerco vicioso onde o dinheiro simplesmente não faz a felicidade. Quanto há, porque muitas vezes até se trabalha, chega que se trabalhar hoje não precisa. Que é bem pior. Ou então não haver trabalho, simplesmente. Porquê? Porque chegamos a um ponto onde o grau de produtividade excede a capacidade do consumismo. Sobretudo um consumismo rentável para o bem-estar da sociedade. E não fala do consumismo doentio. Esse já é quase ao final. Vamos ver. Esse é um processo muito interessante que ainda continua, ou seja, ainda não nos livramos disso. Sobre Tolstói, porque não queria deixar de falar um pouco dessa ideia do progresso, o que é progredir, pois, e ele vai nos dar uma lição muito interessante daquilo que realmente será o dever da humanidade. Tanto ele como Dostoiévski tiveram a vida muito complicada. Não pensamos que fora por Tolstói ter tido toda a sorte do mundo. Podemos dizer que teve toda a sorte do mundo. Girou a roda da fortuna, nasceu uma família nobre, da fortunada, tinha terras vastíssimas, mais de 100 trabalhadoras para a sua conta, enfim. Não lhe faltava nada. No entanto, ele vai perder um jovem os seus pais e disse que isso sempre o levou a ter certo tipo de dependência emocional e de desvio emocional que vão ter repercussão no longo da sua vida. Mas ele próprio, na sua juventude, vai fazer coisas terríveis. Desde se viciar no jogo, viciar-se no álcool, para além da promiscuidade, com o qual muito facilmente ela deixava-se seduzir, não é? Por os prazeres carnais. Vai participar na guerra do Cáucaso e vai matar também. Ou seja, vai conhecer os horrores da guerra, que ele estava a retratar mais tarde na obra mestre, na Guerra e Paz, que fala das guerras napoleónicas. Ele, no entanto, tem uma descrição da guerra de uma forma realmente muito poderosa. E essa vida, que vai ser, em parte, estimulada por aqueles com os quais ele vai partilhar a sua vida, uma das suas tias, com todo que cuidava dele, lhe recomendava que, para o sucesso, não havia nada melhor que procurar conviver com mulheres ricas, dentro do possível nobres e ricas, e, se possível, se casar com uma. Isso seria, com certeza, a vida
ideal para uma pessoa do seu nascimento. E, enfim, não teve uma boa educação, se podemos dizer. Não teve essa educação que teria merecida e que ela vai, no fundo, promover a si próprio, depois mais tarde. Dostoiévski ainda é um caso pior. E também, na sua juventude, também, por oposição ao czar, vai ter controvérsia, vai ser presa, vai ser condenada à morte. Vai haver uma condenação à morte que vai ser levada até a execução. E no último momento, vai poder escapar à execução quando a carabina já estava apontada, não é? E quando todos já tinham feito o símbolo da cruz para dizer adeus mundo. E ela vai ser resgatada na morte. E nessa altura diz que Dostoiévski vai tomar consciência de algo muito importante, que ele é a fé. E ela também teve uma vida de infortúnio, também dedicou-se ao jogo, viciou-se no jogo, no álcool, uma vida sórdida. E depois da execução vai ir para os trabalhos forçados na Sibéria. E depois desses anos terríveis, e porque uma jovem visitante lhe ofereceu o Novo Testamento, ele vai se dedicar à análise profunda da obra. E a partir daqui a sua vida vai mudar totalmente. Há quem diga que há muita semelhança entre Tolstói e Dostoiévski pelas provas que eles tiveram no decorrer da sua vida. Mas também diz que Dostoiévski, pela vida que teve, pelas provas duríssimas, para além de ser epiléptica também, não sofreu de epilepsia, conseguiu aquilo que Tolstói não conseguiu, que foi alcançar a graça divina. Diz que Dostoiévski, no fim da sua vida, ele é praticamente um anjo. E estou a dizer no sentido que ela tem uma poesia lindíssima, que diz em si, que faz muito lembrar São Francisco de Assis, ou seja, um grau de santidade tão grande, onde ele diz: eu amo as plantas, eu amo as flores, eu amo os animais, eu amo a vida. Ou seja, exalta a graça de Deus em todas as coisas, que o levou a redimir-se profundamente do seu pecado e fez dela um homem santo. Só lhe faltou as chagas, não é nas mãos. Mas com certeza ele já tinha muitas feridas nas suas mãos. E uma alma redimida, uma alma que alcançou o estado de graça. Coisa que Tolstói, bem que vai se esforçar toda a vida em redimir dos seus pecados, não vai conseguir ir tão longe. Ou seja, são dois casos muito interessantes. E eu direi que o caso de Dostoiévski chega ao ponto de praticamente amar o inimigo. Isso é realmente a vivência da doutrina cristã. O máximo que um ser humano pode pretender, não é, alcançar. Ou seja, essa condição do homem perfeito, que consegue sair da dualidade, do qual, por exemplo, Tolstói sempre vai estar no mundo dual, no mundo do conflito, de luta. Dostoiévski se entrega ao amor. Para ele já não há inimigo, já não há o mal. Tudo é um sinal de Deus. E ele se entrega realmente a esta fé de uma forma belíssima, a maneira que os russos têm. Enfim, um certo maniqueísmo social e mística, enfim, a revelar-nos a grandeza, a pequeneza das coisas, não é? Eu penso que é realmente uma vida extraordinária. Tolstói vai ter 4 fases na sua vida, 4 etapas.
a primeira etapa é a sua juventude, muita inocência, mantinha uma visão idílica da cidade até mais ou menos os 14 anos, onde ele próprio acreditou que bastava uma varinha mágica, uma varinha de gente para lá mudar o mundo. Ou seja, ela é uma alma sonhadora, inocente, que já tinha uma pronúncia desse humanismo forte que vai o impregnar toda a sua vida. Depois tem aquela fase da deboche, vai mais ou menos até os 30 anos. E aos 30 anos, ela vai, depois de muitas viagens, iniciar um processo de ressurreição interior. E ela vai casar-se com Sofia. Não sei se já viram um filme que está, penso que ainda está no ar, a passar, que é A Última Estação. Não. Portanto, eu penso que a Alberta deve estar aqui na Sarcinia um belíssimo filme, o teu Bruno, a biografia dos últimos dias de Tolstói. E é muito rigorosa na forma como, no fundo, retrata esses últimos dias até a sua morte. E é muito bom. Um bom filme. Eu gostei de cinema. Na sua vida casada, disse que ela abandonou. Ou seja, passou a assumir o seu papel de educadora, dedicou-se à família, mais ou menos. A sua esposa, há uma obra que foi escrita pela sua esposa Sofia, onde se queixa que Tolstói tinha princípio, mas não tinha coração. É uma coisa muito curiosa. É um homem tão rigoroso nos princípios, que tão dedicada que era à obra de educação do povo, de ajuda, porque ele foi bastante solidário a muitas situações, que se esquecia da família. Teve 13 filhas. 13. Não foram poucas. Porque também o seu cavalo de batalha, não só era a Sofia, a sua esposa, como também era uma certa paixão carnal, que não abandonou total. E ele próprio dizia que o que ele mais queria era realmente viver como um asceta. Não ter necessidade de estar com a família, de estar com a mulher. E nunca conseguiu totalmente, a não ser os últimos dias da sua vida. Ficou-se muito interessante. O relato da sua esposa para com ela não é muito favorável, contudo porque ela despejava a fortuna toda a família dentro a quem mais precisava, e ela via esgotando os seus recursos, com os filhos todos para alimentar, uma propriedade e não sei o que mais, esteve sempre bastante adverso à causa da sua esposa. E ele próprio a criticava, e para além de criticar, ele dizia uma coisa que não é muito simpática para as mulheres. Peço desculpa aqui, vou repetir, eu também sou mulher, mas ele dizia que raramente as mulheres poderiam entender uma causa racional. São sempre misturar a emotividade ao processo. Por isso, foi também muito difícil para ela desafiar essa mulher, que é bastante, tem um caráter forte e que resmungava constantemente no desperdício do tempo, da riqueza e do património no geral da família. Ou seja, não foi muito feliz as acusações que ela realmente colocou em cima do seu esposo, mas em parte podemos entender. E eu não vou deixar aqui de fazer uma observação, porque muitas vezes também nós, no nosso dia a dia, nos cruzamos com pessoas e até há pouco tempo numa situação quase grotesca, dava para fazer um filme de uma pessoa que falava da sua filha, que é muito atarefada, muito dedicada às obras humanitárias e voluntariados e estacular, e até foi para a Índia e para o Nepal e não sei para onde, não é? Fazer obra de
caridade, de voluntariados. E quando chega a casa, a madrinha não tem tempo para lidar com a família, nem com a mãe, não tem tempo para fazer a cama. A mãe quase chorava a dizer que a filha saíra de casa porque tem tanto que fazer, não tem tempo para fazer a cama, não tem tempo para falar com a mãe. Então, eu ia para ela e dizia, desculpa, não tenho, que raio de voluntariado é isto? Às vezes eu dou voluntariado de princípio, para mostrar que se faz o bem. Ou é o voluntariado verdadeiro, ou seja, a vontade de amar aqueles que estão primeiro muito perto de nós, depois aqueles que estão um bocadinho mais longe. Mas se, por amar muito aqueles que estão muito longe, desprezarmos aqueles que estão ao nosso lado, então provavelmente não deve ser o que eu conheço. Conheço muito casos assim. Pessoas que estão tão tomadas, não é? Por essas preocupações sociais que às vezes a casa e a família aqui não de tudo. Deus me ouça. Ou seja, de tudo muito disperso. Esse é também um problema de consciência que surge se calhar no caso de Tolstói alguma obsessão da sua parte. Provavelmente quando Teresa filha, a própria esposa dizia que nunca ouviu a dar um copo d'água ao filho ou a lhe contar uma história antes de adormecer, ou seja, não havia tempo para isso. Isso é questionável, com certeza. Estamos a falar da condição humana, também temos que ver que o ser humano também não é um ser perfeito. Às vezes há daquelas contradições sobre o qual, enfim, temos que pensar porque são contradições. E o mundo de hoje tem muitos desses. De mesmo que às vezes nós conhecemos os vizinhos do lado, porque temos que correr para lá e visitar não sei quem que está não sei onde. O ser humano é um ser humano. Mas a visibilidade que pode ter uma ação voluntária vai alimentar o orgulho e a vaidade. Enquanto que a outra muitas vezes é anônima e silenciosa. E esse nem sempre é louvado. E ele próprio vai, quase no fim da sua vida, acusar-se de si próprio. E vai ser nas confissões, uma das suas confissões mais forte e mais corajosa, acho. Onde ele vai reconhecer que, no fundo, nesta fase da sua vida, onde tudo lhe saía a mesma maravilha. Escrevia o Guerra e Paz, Ana Karenina, dos grandes sucessos literários. Vinha-lhe constantemente gente para, enfim, receber a inspiração, para ser orientado, ou seja, é um homem admirado, louvado, no fundo uma luz no meio social na sua época. E ele vai chegar a um ponto onde vai se questionar sobre mas o que é, no fundo, a vida? O que é a existência? Essa questão vai o levar a pensar no suicídio, imaginem só. Ou seja, vai se confrontar ele próprio com a realidade da vida e da morte. E ele próprio vai dizer, eu penso que tem aqui uma pequena história que é muito interessante sobre isso. Pronto, é aqui dentro das confissões, dizem assim, as suas confissões são monólogo onde as suas fraquezas íntimas são anotadas. Toda a glória parece-lhe a moral. O seu maior tormento é a sua relação com a sociedade, a sua dependência dos laços conjugais, do bem-estar material, dos filhos e da fama. Quanto mais ele olha para dentro, mais ele projeta o seu eu, espelho do mundo circundante. Dizia um dos seus editores que Tolstói tinha um espírito de um químico inglês com a alma de um budista. Isso é muito interessante, porque ele, de facto, é um homem que conseguia se ver o raio-x, conhecer-se, mas, ao mesmo tempo, tinha a alma de ascete. Queria ser um ascete, um liberte, um homem livre da atadura. E isso
fez que houve muitas vezes em si essa dualidade. Pois, ela conheceu-se a si própria e enfrentou as suas ilusões. Isso fez-o confrontar com a morte, como símbolo de aniquilação de tudo quanto pode ter aparência de vida. Pois, para ela, a morte é a confirmação da fragilidade do mundo material. Cada molécula de órgão viva contém o germe da morte em si e começa a morrer logo que nasce. Isso é uma pequena extrata na ciência da vida, onde, numa conferência, onde ele vai falar sobre o sentido da vida que ele deu na Sociedade Teosófica na altura. E é muito interessante porque ele faz uma análise muito certa, que tem a ver com o budismo, que é que a vida se resume à conclusão que é a morte. E ele próprio, eu não sei se estou com calor. Não estou com calor, não pode dizer. Não sou eu que estou a aquecer aqui. Mas a morte é o fim. E ele próprio reconheceu que a própria ciência só conhece da vida a morte. E tem razão. Um raciocínio muito lógico, muito científico. Eu penso que aqui há uma confissão, e acho que vale a pena ler esse pequeno extrato, onde ele fala sobre a vida e a ciência. Porque ele tem fala sobre várias saídas da vida, é extremamente interessante. Sobre esta parte do que eu quero é sobre a fala da ciência. Onde estás? Para ali. Bem, não encontrei isso que o que ela analisa, no fundo, é a relação que ele tem com essa ciência que, no fundo, só consiga analisar aquilo que já não é. Porquê? Porque as coisas estão constantemente em transformação. Constantemente. Não há nada que dura sempre. Ou seja, por mais que analisamos algo, aquilo que analisamos já passou no seu presente. Ou seja, entrou já no passado. E logo, isso o faz refletir sobre o que é realmente a vida. Então, ele vai dizer que não encontrou resposta, nem na ciência, nem nas artes liberais, nenhum raciocínio conseguiu lhe responder. E ele entrou numa espécie de período muito negra, onde pensou suicidar-se, e ele próprio relata que teve uma hesitação. E essa hesitação, ele reconheceu que surgiu do facto de ela, no fundo, na sua mente, ter reconhecido que o seu raciocínio não estava correto, que havia algo que não estava correto na sua mente. Logo, não teve a força para se matar. Mas ele vai, a partir daqui, pois, dedicar-se ao reencontro com a fé. E, progressivamente, ele vai liderar uma forma
de cristianismo que, entre outras, é estudada como o cristianismo anárquico. Não sei se já tinha ouvido falar disso, é uma das linhas muito interessantes do cristianismo, não só daquela época, porque tem antecedente histórico, agora não posso relatar e especificar, mas isso quer dizer simplesmente que é uma forma de vivência de Cristo que permite essa religião do amor e que proporciona uma libertação da dependência do meio, do social, de todo o tipo de poder que seja exterior ao poder da própria pessoa. Ou seja, Deus está dentro do homem e ela é o único Senhor sobre a existência dessa pessoa. É por isso que esse cristianismo anárquico é bastante fundamentalista na sua expressão. E acabou para levar o próprio Tolstói a renegar todo o tipo de governo, todo o tipo de poder, todo o tipo de lei. A lei é Deus. Só Deus existe, só Deus é Deus. Só Deus é o Senhor. Esse passo da sua vida é interessante, porque também nos faz refletir sobre o que é realmente a vida humana. Nós podemos dizer, de uma forma muito genérica, o homem aspira ao ser. Ser significa não só reencontrar a sua verdadeira identidade interior, ou seja, poder responder à sua identidade. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, que são as famosas questões da filosofia, mas conduzir gradualmente o seu interesse para a própria expressão da sua vontade e da sua liberdade. O poder na humanidade divide-se mais ou menos em 4 passos, a expressão do poder. E ele próprio reconheceu que o homem ainda não chegou ao paraíso porque não se esforça o suficiente. É verdade. Porque se nós quiséssemos, se nós pudéssemos, nós se calhar conseguiríamos dar essa grande revolução que ainda não ocorreu. Eu digo não ocorreu porque as pessoas pensam sempre que a revolução vem de fora, a revolução vem de dentro. E essa ainda, infelizmente, não está espalhada em todos os corações. Mas quando essa reevolução voltar a evoluir, o sentido de regenerar-se interiormente surgirá no homem, eu não tenho dúvida que alcançaremos o fim da nossa etapa, da nossa caminhada. Por isso que a filosofia existe. Por isso que, no fundo, essa é o verdadeiro trabalho que temos que realizar, é levar o homem a desejar mudar o objeto do seu desejo, o objeto da sua felicidade. Enquanto a felicidade para o homem vai ser ter coisas, pois é a primeira condição que o homem tem em geral. Cobiça a felicidade. É a cobiça. O que quer dizer cobiça? Pergunto eu para vós. Sim. É querer aquilo que os outros têm. Não necessariamente aquilo que os outros têm. É desejo? É desejo. Desejo de ter. Temos que acrescentar o verbo de ter. Mas de uma forma extrema. Não. A cobiça tem sempre um objetivo. Ou seja, o simples desejo entende-se como cobiça. Sim. Simples querer. Sim. No seu estado primário. No estado primário. Nem sempre se limita a isso. Mas na natureza mais que busca um bem-estar de ordem mais material, a cobiça é ter coisas. Ter coisas. A satisfação está em ter coisas. E não passa disso. É a primeira etapa. A segunda não é só ter coisas. É ser admirada por aquilo que se tem. E, em geral, é relacionada com a inveja. A inveja é o segundo nível.
Também conjugo o verbo ter coisa, mas não é só para ter, é para que os outros me admirem, me prestem culto, que seja objeto de admiração e de cobiça também da luz. E, em geral, a relação da inveja é um desejo insaciável, né? Que tem a ver com a aparência, com criar a aparência que se é isto ou aquilo, tendo coisas e podendo mostrar que se tem coisas. Então inveja-se aqueles que são admiráveis, conhecidos, né? Isso pode nos levar muito longe, né? Também não vou estender muito, mas tendo a cobiça como a inveja, conjuga o verbo ter. E há uma grande camada da humanidade que conjuga este verbo e que vive em função do ter. Ter para ser invejável. Para que os outros dizem, tu és aquilo. As coisas têm que brilhar para que possa receber aplauso e ser admirado. Tolstói viveu isso. Passou exatamente por esta fase. Na terceira etapa, já não conjugamos o verbo ter, mas o verbo ser. É diferente. E aqui começa a interioridade, e aqui começa a cultura, né? A cultura. Eu não vou só parecer, mas vou ser. Então passa um terceiro verbo aqui a conquistar. A conquista é realmente relacionado com um valor. E não é só parecer, eu quero ser, eu vou conquistar este valor. E não por ser admirado, mas por autoestima, por poder de afirmação. Quando o homem começa a desejar conquistar e conquistar-se, está numa etapa já mais avançada. E pouco lhe importa aquilo que os outros dizem ou não dizem, se é aplaudido, se não é aplaudida. Ele quer e deseja ser. Então, essa é a fase que Tolstói iniciou na fase da sua ressurreição. Começou a procurar ser. Foi criticada pela família, pelo Maia, pela ortodoxia, ou seja, foi excomungada porque o seu cristianismo radical não agradava também ao modo religioso da sua época, muito ritualista, muito ortodoxo, mas procurou conquistar. E essa conquista durou praticamente até a sua morte. A última etapa é uma etapa que eu penso que Tolstói não alcançou, mas que Dostoiévski alcançou, que é a libertação. Depois de conquistar, libertamos. Libertamos do quê? Libertamos da luta. Se eu tenho, se alcancei, eu não preciso lutar mais. Libertei-me. Alcancei a meta final, sou. E essa cela é uma dimensão transcendental, mística, que só podemos alcançar depois da conquista, nunca antes. O problema é que alguns se libertam antes de ter conquistado. Então é um problema. Conquistado o quê? Conquistar-se a si próprio. Ou seja, enquanto nos libertarmos antes de conquistarmos, é uma fuga. Não é libertação, é uma fuga. Que significa irresponsabilização. Não é comigo, não há luta, não estou aqui. É o falso pacifismo. É um pacifismo muito perigoso. É um pacifismo que não existe na alma do homem que se quer conquistar. A guerra sempre existiu na alma daquele que busca se conhecer. Ele tem que trabalhar a batalha contra a ignorância, contra as suas paixões. Há uma luta interna. Eu não falo da guerra exterior, mas falo da guerra interna. Não se pode anegar. Se anega, conformamos e acomodamos. E então é a morte da alma. Há muito falso pacifismo que levou, no fundo, a uma falsa tolerância e a um acomodamento, não é,
de alguns, uma forma de emburguecimento da própria vida humana. E isso é muito perigoso. Há obra maravilhosa no Oriente, tanto o budismo como o hinduísmo, o Bhagavad Gita, que são até que ensinamos, e o budismo, fala-nos que exista uma guerra interior. E no cristianismo também ouviremos falar sempre, não é, da necessidade de purificar, de melhorar-se, de lutar contra essa pequena yoa que não deixa que o eu superior possa tomar posse. Na imagem de Jesus que habita em nós. Para que ele habite em nós, tem que deixar de ser eu. Tem que haver uma luta. Por isso que esse pacifismo, que é expressado na doutrina de Tolstói, que é muito subtil, porque ele próprio vai ser pacifista, vai ser um dos grandes inspiradores e vai manter correspondência com Gandhi, vai inspirar também Martin Luther King, ou seja, da luta pacífica. Mas é uma luta interior, que nem sempre foi bem. Basta ver os anos 60, os anos, enfim, da moda, não é? Do amor, a liberdade, e pronto, sabemos como aqui isso acabou. Acabou tudo, com muita flor e muita drogas e muita, infelizmente, muita tristeza. Não é? Com uma geração que quase, enfim, desperdiçou muitos anos da sua vida. Muito obrigada. Esse fator é um fator interessante, ou seja, cobiça, inveja, conquista, libertação, são etapas. E tem a ver com os 4 etapas fundamentais da vida humana. E sobre o fim da vida de Tolstói, depois eu vou ler só um pequeno trecho daqui. Há um pensamento muito bonito que ele deixou. Isso ocorreu quando, de forma definitiva, ele decidiu sair de casa, afastar-se para sempre da família, ou seja, encarar essa vida ascetismo totalmente, plenamente, só que foi um pouco tardia, porque já tinha, quando saiu de casa, 82 anos, e poucos dias depois vai morrer com pneumonia. Chegou mesmo no fim da sua estrada. No dia 28 de outubro de 1910, com 82 anos, Tolstói decide, como o seu herói, o padre Sérgio, o histórico do princípio Stefan Kasatsky, de fugir da glória e da modernidade literária, da falsa vida interior sempre perturbada pelo velho demônio do prazer sexual, dos compromissos, da mentira, da sua vida acomodada, da sua fortuna, do seu êxito literário, que lhe tinha aprisionado a alma e o tinha condenado a viver escravo da sua fama. Esta obra, que é menos conhecida, também é uma obra tardia. O padre Sérgio disse que é quase um autorretrato de Tolstói, já que é a história de um nobre que vai, porventura, também ter uma juventude um pouco perturbada, vai amar uma mulher que, sabendo que tinha sido amante do czar, vai, no fundo, recusar a fazer dela a sua esposa e vai se tornar padre. Depois de ser padre, ele vai sucumbir várias vezes à recaída, à tentação carnal, ou seja, o mundo do retrato de Tolstói, e acabará também para se tornar pregadora de muito mérito, muito louvada, vai realizar várias, entre aspas, prodígios, miraculos, que fará que as pessoas quase o idolatrem. Neste período, este homem, um dia, vai autoanalisar-se e descobrir que, no fundo, não estava a ser autêntico, sincero com ele própria, estava a mentir acerca dele, que ele não era um homem santo, de nenhuma forma, e então abandona o hábito e se põe na estrada e se torna mendiga.
E disse que ela, no fundo, idealizou essa história e assumiu esse papel. De mesmo, ela sai de casa e com a única presença de uma das suas filhas, Alexandra, e do seu médico, ela toma comboio rumo à liberdade. Atingida de pneumonia, ela encontra a morte no dia 7 de novembro, na estação da Stapova. As suas últimas palavras ditadas à sua filha foram um sinal que ele tinha encontrado o segredo para a vida. Essa frase é muito bonita, é muito profunda. Diz assim: Deus é o todo ilimitado. O homem é uma manifestação limitada de Deus. Deus é amor. E quanto mais há amor, mais o homem manifesta a presença de Deus e mais ele existe verdadeiramente. Essa foi a última frase que ele deixou e que reflete um reencontro verdadeiro com a sua alma. Há muitos pensamentos de Tolstói que são fabulosos. Eu recomendo-vos essa obra Confissão, porque eu fui falando e, no fundo, é um pouco o resumo, uma análise dessa confessional, que é consigo próprio. E vale a pena, é uma obra muito interessante, menos lida, os seus grandes romances clássicos, mas ele tem muito pensamento extraordinário. Um dela, que a minha especialmente agrada-me muito, eu gosto muito desse seu pensamento, que ele dizia que o que eu sou é aquilo que eu faço. Isto é verdadeiramente aquilo que nós todos deveríamos tentar fazer. Não é? Porque às vezes julgamos que somos isto e aquilo. Muita teoria e pouca coisas concretas. Eu sou aquilo que eu faço. Ou seja, através das ações que o homem revela-se a si próprio e revela-se Deus ou o diabo habita nele. E ela inspirou-se muito no Sermão da Montanha. Se conhecer, já alguma vez analisar o Sermão da Montanha, toda os seus pensamentos retratam uma profunda análise das palavras de Jesus Cristo. Ele também tem outro pensamento muito interessante sobre a religião. Ele dizia: há muitas religiões, mas o espírito é único. E que revela esse espírito extremamente aberto, eclética, enquanto à religiosidade. E, também um outro, são vários, mas esse também acho muito interessante. Ele dizia: livra-te da palavra que pode provocar o ódio. Ou seja, foi a sua maneira também de exprimir que muitas vezes nós ferimos não só uma tenda, mas muitas vezes com a palavra. E essa, que ao meu ver também vem desta lei de guerra e paz, diz assim: o homem não tem poder sobre nada enquanto tem medo da morte, e quando não tem medo da morte, possua tudo. Mais uma relação extremamente interessante sobre a sua reflexão sobre a vida e a morte. E vou ficar mais ou menos por aí, se querem colocar alguma pergunta. Queria só ler um pequeno extrato de uma das melhores, que é considerada as melhores biografia de Tolstói, que é de Henri Troyat. Não só pela escrita rigorosa do relato da vida desse escritor, mas como também pela beleza da escrita da obra, eu recomendo. E tirei um pequeno parágrafo que diz assim: Tolstói foi generoso nas suas intenções, indecisa nos seus atos. Tolstói é grande, não pela doutrina que nos deixou, mas pelos sofrimentos pelos quais passou para poder pôr-la em prática. Não pelas suas propostas de um mundo futuro, mas pela pintura do seu mundo contemporâneo.
não pelos seus esforços para chegar ao céu, mas pelo conhecimento que ele tinha da terra. Por isso, essas palavras que falam realmente deste homem que muito lutou por alcançar o seu autoconhecimento, e gostaria de finalizar de facto com isso. Difícil de conhecer-se a si próprio. Exige muita coragem esse tal conquistar-se. Exige que nós sejamos conhecedora da nossa alma, da sua grandeza e fraqueza. Não cair na aparência, no ilusionismo daquilo que pode ser, mas que não resulta em ação. Não há nada melhor que aquilo que fazemos para mostrar aquilo que somos. E realmente, se os homens falassem menos e fizessem mais, se calhar, como dizia Jesus Cristo, não é, ou é, fundamentalmente pelos frutos que se conhece a árvore, e não pelas boas intenções. Então, é para nós interessante estudar um homem que cultivou muitas intenções ao longo da sua vida, que se redimou, um pouco tarde, mas redimou-se. E, para além disso, foi um homem bom. Um homem que fez tudo quanto podia para aliviar a condição humana ao seu redor. E isso merece toda a nossa admiração. Esse é o homenagem que eu queria prestar ao Dom Tolstói e a Dostoiévski, que não parte.